Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Engie Brasil Energia. Sou Rafael Bósio, gerente de relações com investidores da companhia. Informo que neste momento as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviá-las pelo chat da plataforma. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso site www.enge.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além do ITR, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras do trimestre, além dos resultados operacionais, dos avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatores. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Me acompanham hoje os senhores Eduardo Sattamini, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Marcelo Malta, diretor financeiro da companhia, para também comentar o desempenho da Engie Brasil Energia no segundo trimestre de 2022. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-las por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Agora eu passo a palavra ao Sattamini para iniciar a apresentação. Sattamini, por favor, pode prosseguir. Vamos lá, bom dia a todos. Obrigado, Rafael. É com prazer que eu estou mais uma vez aqui com vocês, apresentando os resultados da Engie Brasil Energia. E nós vamos direto aí para o slide 5, já está na tela. O modelo nosso de apresentação tem sido bastante rápido, ágil, né, indo direto ao ponto nos principais elementos dos slides e deixar bastante espaço aí para a gente entrar em perguntas e respostas, que é onde a gente vai atender realmente as grandes necessidades, porque esses dados vão estar, como o Rafael disse, disponíveis aí nas nossas apresentações no nosso site. Então, a gente começa pelos destaques financeiros, né? O EBITDA ajustado nosso crescendo 23,8% de trimestre a trimestre, 15,4% de semestre a semestre, comparando o ano passado e esse ano. Isso basicamente demonstra aí que a nossa estratégia de crescimento e a realavancagem da companhia desses últimos anos, ela vem dando resultado, e os investimentos que estão sendo feitos começam a aparecer nos volumes de energia, na capacidade também de geração de receita. No caso aqui, o lucro líquido ele também teve um crescimento significativo de 20,4% trimestre a trimestre, 20,3% semestre a semestre, mas também ainda sofre grande impacto da aceleração inflacionária, né? Como vocês sabem, o nosso resultado é impactado, nós temos dívida vinculada, indexada aos índices inflacionários, principalmente o IPCA, que também inflaciona a nossa receita, mas no momento em que a gente tem a aceleração da inflação, a gente tem, primeiro, a despesa financeira sendo aumentada e somente ao longo do tempo é que o valor, o preço dos nossos contratos são reajustados, né? Então, a gente vê esse descasamento e sempre começa a acontecer quando você está num ambiente inflacionário de mais alta inflação. Os drivers desses resultados, né, eles vêm 6,9% relativo ao aumento do preço médio de venda. Por que ele não é relativo à inflação? A inflação nesse período de 12 meses deve ter sido a IPCA da ordem aí de quase 12%, mas é porque nós temos uma boa parte do nosso volume também sendo liquidado ainda no volume no preço spot, ocasionado aí pela ideologia maior. A gente tem um hedge, uma reserva de energia que a gente acaba guardando por causa da assimetria do risco do mercado de curto prazo, e com isso o nosso preço médio líquido de venda não foi significativamente mais alto, acompanhando a inflação. Mas isso foi compensado pelo volume. O volume de vendas aí a gente aumentou 321 megawatts médio e 7,9% de aumento de volume. Bom, isso gera esses 279 milhões a mais relativo a preço e volume. Nós tivemos também a contribuição do segmento de transmissão, com a RAP de 92 milhões alcançada no trimestre. A gente vai falar um pouquinho mais desses projetos que geraram esse
esse aumento, né, Gralha Azul e Novo Estado, mais adiante. E o resultado da CCEE, como a gente mencionou, é positivo em relação ao trimestre anterior, basicamente pela ideologia mais favorável que a gente encontrou no ano 2022 em relação a 21. Com relação aos fatores negativos do resultado, 215 milhões de aumento de compra de energia, basicamente oriundo da transação que foi feita na venda de Jorge Lacerda. A gente se comprometeu ainda até 2025 a comprar a energia do parque, né? E aí, sim, nós teremos a descarbonização total do nosso portfólio de energia também. A gente vai falar um pouquinho depois da venda de Pampa, né? Mas ela está andando relativamente bem, conversando aí com os players interessados, e a gente espera que no próximo semestre, nesse semestre, a gente possa ter uma boa notícia para vocês com a descarbonização total dos nossos ativos. O resultado financeiro a gente já falou, principalmente impactado aí pela correção monetária e pelos juros. Vamos para o próximo slide, por favor. Aí nós passamos para os destaques não financeiros, né? Dentro da nossa estratégia de crescimento, nós arrematamos o lote 7, do leilão de transmissão da ANEEL 01-2022. Esse lote é um lote associado à nossa subestação de Itacaiúnas, do projeto Novo Estado. A gente acabou a gente vai falar mais adiante dele, mas a gente acabou conseguindo conciliar desconto e prazo, de forma que a gente tem uma boa rentabilidade e conseguiu ser bastante competitivo. O leilão foi muito competitivo, a gente ainda vê alguns players com um nível de agressividade que vão além da nossa racionalidade financeira, mas a gente, nesse lote, está confortável, que a gente é um lote pequeno, que a gente vai conseguir lograr êxito de fazê-lo de forma rentável e sustentável. A gente concluiu a aquisição do conjunto eólico Serra do Assuruá, são 880 megawatts, nós estamos pagando 265 milhões pela aquisição do projeto, e a previsão é que a gente vai fazer investimentos da ordem de 6 bilhões para que esse conjunto eólico seja instalado aí, entrando em operação no final de 23, início de 24. Né? Desculpa, aliás, 24, no ano de 24. Então, essa é um importante fator, aí, elemento de destaque, porque isso também garante o nosso crescimento. A gente vem mostrando o crescimento aí nos últimos anos, vocês vão ver também o nível de investimento vem se mantendo aí da ordem dos 4 bilhões, Malta vai falar nos destaques financeiros mais adiante, e é isso que tem trazido o crescimento do nosso EBITDA, que cresceu aí da ordem de quase 120% desde 2016. Próximo slide, por favor. Bom, a gente tem também destaques, tem positivos e negativos. Nós tivemos que fazer mais uma parcela do impairment da venda de Pampa, isso em função aí das discussões e da alocação de risco do ativo, mas isso está sendo absorvido aí no resultado, e isso não é um fator recorrente. Né? Nós temos previsto também 300 milhões de investimento, nós assinamos um acordo para implantação através da TAG, né, da nossa participação na TAG, com as centrais elétricas de Sergipe, a Celsi, para fazer a conexão daquele terminal e daquela central de geração termoelétrica à nossa rede de transporte de gás lá no Nordeste. Isso é um elemento importante, né, porque é fundamental que todos os agentes do mercado de gás estejam conectados na rede de transporte para que a gente tenha um mercado eficiente, a gente possa otimizar os recursos desse segmento. Então, é com muita satisfação que a gente anuncia isso, né, e é um investimento que também vai trazer retorno adicional para a TAG. Nós tivemos a premiação da Exame, onde nós fomos considerados a melhor empresa de ESG de 2022, que nos dá muito orgulho, e foi promovido pela Exame, pela Escola de Negócios do MEMEC. E a última notícia desse slide é que a gente iniciou a operação remota da hidrelétrica de Itá, né, a maior usina da ENDE operada pelo centro de operações aqui. Com isso, a gente alcança 60 usinas operadas remotamente e 71,6% da geração total da companhia. A gente, lembrando, uma parte das usinas não são operadas daqui, porque elas são usinas antigas, com
seus controles analógicos ainda, a gente vai mudando para controles digitais, mas é um investimento bastante relevante, né, que tem que ser feito para que a gente possa trazer a operação para cá, e em alguns ativos não se torna econômica essa decisão, né? Eu tenho uma economia bastante significativa de recursos humanos, né, porque a operação na usina fica durante o horário comercial e somente 24/7 aqui dentro da sede, mas em alguns ativos o investimento necessário para transformar a usina em usina totalmente digital, controlável remotamente, ele é superior à economia de custo. Então, a gente vem tomando essas decisões com base na economicidade do investimento, né? Passamos aí os indicadores de ESG, nós continuamos crescendo aí com capacidade instalada em percentual de renováveis, né? Muito proximamente teremos aí 100% da nossa capacidade de renovável. A intensidade de emissões, isso aí é uma proxy do que a gente verá com a venda de Pampa. Pampa, nesse trimestre, fez uma parada para fazer consertos na caldeira, né, necessários, e a gente acabou esticando mais ainda, porque o PLD estava muito baixo, então não justificava operar, o PLD estava abaixo do custo variável da usina. Então, isso aí demonstra aí o que vai acontecer com a nossa intensidade de emissões e emissões totais com a redução, com a venda de Pampa, né? Ou seja, a empresa basicamente totalmente renovável, a gente vai ficar aí com o escopo 3, basicamente, né? Captação de água, consumo de água também, né? No caso de Pampa, Pampa é uma das principais consumidoras de água, necessidade do vapor para a geração termoelétrica, e isso também demonstra que vai haver uma redução significativa. Subimos o percentual de mulheres na nossa força de trabalho, isso é um esforço que a gente vem constantemente fazendo, né? Temos alguns programas específicos para operadoras mulheres, estagiárias de engenharia, porque é na área de operação que a gente sente a maior carência, né? A gente tem muito pouca mulher escolhendo essa profissão técnica, profissões técnicas, e é isso aí que a gente precisa incentivar e criar condições para que a gente possa atrair essas mulheres para a nossa força de trabalho, buscando aí a gente ter uma força mais equilibrada em termos de gênero, né? E com relação aos investimentos sociais, responsabilidade social, nosso objetivo é sempre alcançar 100% do uso dos recursos incentivados, né? A gente, obviamente, acaba despendendo outros recursos também em responsabilidade social, associada a projetos, etc. Mas com relação à participação dos recursos incentivados, a gente busca sempre ter 100% deles aplicados em bons projetos através do nosso Comitê de Sustentabilidade. Próximo slide, por favor. Comercialização. Bom, aqui na comercialização, o principal ponto é que a gente já considera o projeto da Serra da Suruá no nosso portfólio, né? Então, com isso, a gente tem um pouco mais de energia disponível a partir de 2025. Né? Lembra que a parte disponível que a gente tem em 22 e 23, 24, ela tende ali a cobrir o nosso RED hidrológico, né? Então, a gente precisa ter uma energia descontratada ali para absorver eventuais secas, né? Situações hidrológicas desfavoráveis, né? Como eu já falei, porque existe uma assimetria. Quando acontece isso, nós perdemos energia e temos que recomprá-la a custo muito elevado. Então, a decisão da empresa é fazer o seu RED através da reserva de energia, né? Então, a partir de 2025, 2026 é que a gente começa a ter um pouco mais de energia, e a boa notícia é que a gente tem conseguido vender energia mais recentemente em boa quantidade, né? Com preços razoáveis. A gente tem sentido aí no mercado uma elevação dos preços, principalmente puxados pelo fator de que o custo marginal de expansão tem subido, né? Quando a gente olha hoje, o driver de custo é uma eólica, e a eólica, em função do aumento do custo do cobre, do aço, do cimento e da inflação local, a gente tem sentido uma pressão de custos, e isso impactando também no preço do mercado futuro. No lado direito, a gente fala um pouquinho de risco de venda, né? A gente procura diversificar, né, em vários segmentos,
nunca passando de 15% de nenhum segmento específico, né? Quando a gente fala siderurgia é bastante pesado, mas alimentos ele é muito diversificado em vários tipos de indústrias, e as outras indústrias também com percentual muito, muito baixo. E a maneira de contratação ela é sempre olhando no médio e longo prazo, a gente está sempre contratando um pouco, mantendo a resiliência da nossa atividade, a consistência da nossa atividade comercial e a resiliência do nosso resultado. Né? Vamos para o próximo slide. Está falando um pouquinho de consumidores, a gente vinha crescendo bastante o número de consumidores até 2020. Com a pandemia, a gente resolveu fazer um Fly for Quality, né, buscando clientes de melhor qualidade, por um lado, e outro lado, 21 nós tivemos uma ideologia muito ruim, fez também com que a gente fosse um pouco mais conservador no nosso volume de venda. E aí temos mantido aí entre os semestres 21 e 22, no mesmo nível, mesmo patamar, quantidade de clientes. Aqui na direita a gente tem os principais indicadores da parte comercial. Vamos para o próximo slide, por favor. Expansão, né? A gente está implementando o conjunto eólico Santo Agostinho, com 434 megawatts de capacidade instalada. O início da operação já no final deste ano, e são 70 aerogeradores, a gente está com 100% das bases concretadas, com a subestação 63% com avanço físico, e a gente espera começar em breve a montagem dos equipamentos. O próximo. Gralha Azul, eu acho que é o último trimestre que a gente vai apresentar esse slide, ela está com 94% da RAP efetivada, agora só os 6% restantes dependem da entrada de algumas linhas da distribuidora conectando na última subestação, que é a Irati. Se isso acontecer até março de 23, esses 6% já começam a entrar, se não, 23 é a data limite para a entrada da distribuidora, e aí a gente, de qualquer maneira, começa a receber a partir daquela data. Né? Mas o projeto está totalmente acabado, construído, e é somente dependendo dessa última parte, que é por conta da distribuidora. Vamos lá? Novo estado, nós temos um progresso físico da obra bastante elevado, 93,4%, nós estamos com 49% da RAP, agora estamos trabalhando no trecho Xingu-Serra Pelada, e a ideia é que nosso cronograma prevê a entrada desse trecho, que é um trecho de faturamento único, né, onde nós temos 3 empreiteiras trabalhando, nós aumentamos o número de empreiteiras para poder aumentar a velocidade da implantação. A previsão é que no final desse ano nós tenhamos, então, a operação comercial dessa segunda parte. Mais um slide. O lote 7, o lote recém-adquirido, lá no último leilão, a gente já falou um pouco dele, ele está conectado ali na subestação de Itacaiunas, e um CAPEX da ANEEL de ordem de 110 milhões, e o prazo de concessão são 30 anos. A nossa ideia é reduzir 24 meses o prazo de operação previsto pela ANEEL, e 30% o CAPEX. Vamos para o próximo. Geral, a gente sempre apresenta Geral. Geral hoje está com uma operação bastante estabilizada. Ela teve uma produção de energia baixa, mas isso não implica em absolutamente nada economicamente. Isso foi uma ideologia pior no norte nesse início de ano, né? Mas ela está com uma disponibilidade bastante boa, 99,1% do FID. A gente apresenta Geral porque em algum momento a gente sempre fala, a ideia do controlador de que esse ativo venha a ser agregado aos ativos da Engie Brasil Energia, e a gente passe a operar também essa grande unidade do grupo. Né? Vamos para o próximo. Nós falamos de projeto de desenvolvimento, então aqui é muito importante destacar, a gente vem crescendo no nosso pipeline, a gente vem observando oportunidades de gerar crescimento futuro, e por isso também a gente tem e tomou a decisão nesse trimestre
nesse semestre, desculpa, de reter um pouco os dividendos, né, dentro da nossa decisão conservadora, de que se a gente tiver necessidade, a gente está tendo já, né, aqui a decisão de investimento em Serra do Assuruá, com 880 mega, pode ser que alguns dos outros projetos também a gente consiga implementar, né, no futuro próximo, então a gente está fazendo uma distribuição conservadora, não que isso não possa mudar até o final do ano, se a gente não lograr êxito em algum dos projetos, a gente volte a distribuir 100%, mas a decisão hoje é conservadora para garantir aí o nosso fluxo de caixa para investimento e crescimento, que eu acho que também é bastante importante nesse momento, né? Próximo slide. Bom, aí eu passo para o desempenho financeiro. Malta, por favor. Obrigado, Sattamini. Bom dia a todos. Então, falar um pouquinho da performance financeira no trimestre. Então, esse slide mostra retornos consistentes ao longo dos anos, demonstrando nossa disciplina financeira e alocação de capital eficiente. No quadro à direita, a gente demonstra a nossa performance financeira nos últimos 6 anos. Tivemos aí investimentos expressivos nesse período, nossa capacidade instalada aumentou de forma significativa, com destaque em investimentos em energias renováveis. Adquirimos a participação na TAG, entramos no negócio de transmissão, com 8.800 quilômetros de linhas. O nosso EBITDA nesse período cresceu de forma significativa e sustentável, e distribuímos dividendos em montantes também significativo. Muitos dos anos pagamos 100% de dividendos. Próximo slide, por favor. Esse slide mostra a evolução da nossa receita operacional líquida. Parte dessa evolução já foi citada pelo Sattamini. Então, tivemos uma elevação significativa do volume de vendas e uma elevação também do nosso preço médio de venda de energia. Operação de trading, nós tivemos uma redução no trimestre de 134 milhões. Por outro lado, também tivemos uma redução de custos de 133 milhões, que nos levou a uma margem de 1 milhão de reais. No segmento de transmissão, nós tivemos aqui uma redução por conta da redução do CAPEX entre os trimestres, e eu acho que esses são os principais fatores da evolução da nossa receita líquida. Esse slide mostra a nossa participação no resultado da TAG. A TAG tem apresentado resultados bastante consistentes. Eles fecharam o trimestre com lucro de 492 milhões de reais, o que representa para o nosso EBITDA um valor de 160 milhões, que é a nossa participação acionária na TAG. Próximo, por favor. Esse slide mostra a evolução do nosso EBITDA. Nós expurgamos os efeitos não recorrentes. No segundo trimestre de 2021, nós constituímos um impairment para os ativos de Jorge Lacerda, e agora, nesse trimestre, como mencionado pelo Sattamini, nós registramos um impairment de 180 milhões de reais. Aqui estamos trazendo uma novidade na apresentação do EBITDA, que é o expurgo dos efeitos econômicos dos ativos de transmissão. Então, no trimestre passado, tivemos 159 milhões, e nesse trimestre, 177. Só relembrando que esses impactos econômicos são relativos à remuneração dos ativos financeiros de construção. Por outro lado, demonstramos aqui a RAP
capturada no trimestre, no montante de 92 milhões. Então, como mencionado já pelo Sattamini, tivemos elevação de preço e volume de vendas, e tivemos também um aumento de compra para o portfólio, compra essa, na sua grande maioria, de diamante, que são os ativos de Jorge Lacerda. Próximo slide, por favor. Evolução do lucro líquido, o impacto principal é a elevação do nosso EBITDA, como também já citado pelo Sattamini, tivemos uma elevação do nosso resultado financeiro por conta de inflação, juros, além dos empréstimos de Floresta e Paracatu, que entraram no nosso passivo por conta da aquisição desses ativos. Próximo, por favor. Bom, esse slide ele demonstra a nossa evolução do endividamento. No trimestre, fechamos a relação dívida líquida EBITDA de 2,1 vezes e dívida bruta EBITDA de 2,8 vezes. Isso demonstra uma estrutura de capital adequada para suportar a nossa estratégia de crescimento. Próximo. Bom, esse slide demonstra a evolução, o perfil de amortização da nossa dívida, que é bastante equilibrado. Demonstra também o custo competitivo que nós temos no nosso endividamento, hoje em cerca de 15% o ano nominal, o que equivale aí a 3,5% de dívida de juros reais. Aqui também, bom, aqui só para finalizar, demonstramos também a composição dos indexadores da nossa dívida, mostrando que eles são bastante defensivos. Temos 73% do nosso endividamento indexado ao IPCA, que está redeado pelos nossos contratos de vendas também em IPCA. O duration hoje em torno de 7,4 anos, que também se mostra bastante adequado. Próximo. Então, esse slide demonstra o nossos investimentos ao longo dos últimos anos, investimentos esses com retorno adequado e suportados pela nossa forte geração de caixa e estimativa, estratégias de fund adequada também. O próximo. Bom, esse slide mostra o histórico da nossa distribuição de dividendos. Como mencionado, muitos dos anos o payout foi de 100%. Nesse trimestre, como já mencionado pelo Sattamini, os dividendos distribuídos serão de 55% do nosso lucro. Bom, com isso eu termino essa sessão de apresentação da nossa performance financeira e abrimos aí para perguntas e respostas dos senhores. Olá, Sattamini, Malta, obrigado pela apresentação. Temos aqui algumas perguntas, eu vou tentar consolidar, porque algumas são repetidas, então vamos ter em torno de 5 perguntas, tá? Começando com a pergunta do Renan Urich, nosso investidor lá do Clube de Investimento Infinity. Ele pergunta qual o cenário base em relação à transferência digital. Ainda existe expectativa de a usina ser transferida para a Engie Brasil Energia? E o que ainda precisa ocorrer para que a aquisição seja efetivada?
Bom, obrigado pela pergunta, Renan. Sim, existe perspectiva, tanto é que a gente mantém o ativo aqui na nossa apresentação, trimestre a trimestre ele está aqui, mas o controlador tem uma postura de que ele só vai fazer a transferência a hora que o projeto estiver financeiramente equilibrado. Ele agora, a partir de julho de 2022, ele tem já uma redução da TUST, desculpa, julho de 2023 ele tem a previsão da redução da TUST, né, que a TUST ela é congelada durante 10 anos e a partir de 10 anos ela passa a ter as suas variações. E vai ter uma redução significativa da ordem de 30% na TUST, que é uma despesa da ordem de 1,1 bilhão de reais por ano. Então, a gente está falando aí de um caixa extra para a companhia, de geral, para a energia sustentável do Brasil, da ordem de 330 milhões de reais. Então, isso aí deve equilibrar financeiramente a operação da companhia, e aí sim eu acho que talvez seja um momento em que o controlador vá trazer para a avaliação do Comitê de Partes Relacionadas, aí que vai ser feita uma avaliação justa, com a participação de advisors, com a definição através dos representantes dos minoritários do Conselho. Então, deve sim, a gente deve ter um movimento aí em 2023, muito provavelmente, de começar a estudar essa transferência, que sempre foi a ideia original, mas que em função das dificuldades vividas aí por esse projeto estruturante, grande porte, teve atraso, teve cost overrun, custo capex adicional, isso tudo fez com que e o GSF, a crise hídrica que a gente sofreu aí de 2012 para cá, tudo isso fez com que o controlador ficasse preocupado em não trazer problema para a nossa companhia, mas esse problema se resolvendo, a gente vai sim começar a avaliar essa transferência de forma bastante profissional, competente e isenta, né? Obrigado, Saturnino. Próxima pergunta vindo Arlindo Souza, sell-side do Traders Club. Bom dia, parabéns pelas entregas. Atualmente a companhia possui confortáveis níveis de endividamento. Vocês têm alguma meta de estrutura de capital, especialmente para o financiamento dos projetos de expansão, como, por exemplo, a Suruá? Bom, sim, todos os projetos eles têm as nossas premissas básicas de alavancagem, e a alavancagem do projeto hoje tem sido da ordem de entre 70% e 80%, a estrutura tem sido entre 70% e 80% de financiamento e 20% e 30% de equity, né? Essa é normalmente a nossa alavancagem para os projetos. E a nossa alavancagem global da companhia, a gente sempre mira estar entre 2,5 vezes e 3 vezes dívida líquida EBITDA, de tal forma que a gente mantenha a nossa competitividade no mercado de capital, né, com boa liquidez, com AAA, que também a gente considera isso uma vantagem competitiva nossa quando a gente vai bidar pelos projetos, né, e tendo um custo de capital, custo de dívida mais baixo, né. Obrigado, Saturnino. Próxima pergunta vem do Marcelo Sá, analista sell-side do Itaú BBA. Vocês mostraram um capex de 6 bilhões para 880 mega lá em Assuruá, e ele fez a conta aqui de 6,8 milhões por megawatt instalado, né, para esse projeto, que ele considerou um capex bem elevado, mas em linha com o que ele alega, né, está escutando no mercado. Que nível de preço de energia seria necessário para viabilizar esse parque e qual é o fator de capacidade esperado? Aí ele tem mais uma, qual seria a estratégia mais algumas, né? Estratégia de comercialização dessa energia e se seria de contratar 70% do volume antes de começar a construção ou não. Então vamos começar ali e depois eu vou complementando, Saturnino, para manter uma ordem, né? Ele está perguntando o fator de capacidade e nível de preço esperado para viabilizar o projeto. O fator de capacidade não tem de cabeça, mas é por volta, depois a gente pode te dar, Marcelo, pode informar o mercado, da ordem. 45, 46%, só para acabei de fazer uma continha aqui para te ajudar. Isso aí. E aí eu vou te dizer o seguinte, realmente é mais alto do que a gente estava vendo, o CAPEX por megawatt instalado. Como eu falei no início da apresentação, ele vem subindo.
né? E isso vai requerer, obviamente, dependendo da taxa de retorno esperado pelo investidor, do nível de alavancagem, nível de risco, etc. Aí, preços acima dos 210 reais por megawatt-hora. Isso não vai ser muito difícil de ser daí. Isso é o que a gente entende ser o custo marginal hoje de implantação do novo projeto eólico. E isso deveria fazer com que os preços tendessem a esse nível no médio prazo. No curto prazo, às vezes, você pode ter desequilíbrios aí de oferta e demanda, o preço cair um pouco, pode ter estoque de projetos mais antigos que alguns players acabam vendendo, né, num ambiente competitivo por preços um pouco mais baixos, mas isso aí tende a acabar e os preços de eólica virem a ser os preços que vão determinar o preço de energia no futuro. Lembrando, né, que eólica e solar e biomassa e pequenas centrais elétricas deixarão de ter o desconto do fio a partir de 2026. Então, a partir de 2027, a hora que esses projetos todos que vão estar entrando em operação em 2026 estiverem contratados, não existirá mais energia com esse desconto fio. Então, isso levará o preço marginal à expansão ser o preço de mercado de uma forma geral, tá? Não só mais da energia incentivada, mas também da energia convencional. Então, assim, a gente entende que tem aí fatores que talvez no curto prazo estejam influenciando o preço, né? Boa hidrologia, né? Esse ano veio espetacular em relação ao que a gente viu nos últimos 10 anos. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos a gente hoje tem um novo período crítico. O período crítico era 49 a 56, passou a ser 2012 a 2020, e entrando a hidrologia de 21 sendo homologada, 2021 também, como foi o pior ano da série, seria então também agregado ao novo período crítico. Ou seja, a gente viveu um período de hidrologia muito ruim, esse ano está muito bom, então os preços estão sendo influenciados por essa expectativa aí de retorno de uma hidrologia mais favorável. Mas, então, esses elementos estão influenciando preços no curto prazo, mas a tendência, sempre no mercado, é que os preços de médio e longo prazo sejam determinados pelo custo marginal de expansão, que isso aí, da ordem de 210, dependendo do retorno do esperado pelo investidor, um pouco menos ou um pouco mais, né? Também eu estou vendo aqui, Rafael, que ele pergunta qual é a estratégia de comercialização dessa energia, como contratar. Essa energia a energia de Assuruá representará para nós cerca de 7% do nosso portfólio de contratos, né? Essa energia vai entrar no nosso portfólio, né? E vai ser vendida no momento adequado. A gente tem uma estratégia de contratação da nossa energia ao longo do prazo, e essa energia entrando no portfólio, ela vai ser contratada no longo prazo. A gente tem, diferente de muitos dos players que precisam vender e estar vendido porque ele não tem caixa suficiente ou não tem financiabilidade suficiente, a gente tem uma característica diferente, que nós temos um grande portfólio de energia, nós temos um grande volume de clientes e a gente consegue atender esses clientes. Então, não precisamos aí estar correndo de vender preço baixo nesse momento, influenciado pela boa hidrologia, né, e vamos ter momentos mais adequados de venda dessa energia no futuro próximo. Tá? Obrigado, Saturnino. Obrigado pelas considerações. As duas próximas perguntas estão relacionadas ao payout anunciado, né? Acredito que vocês já comentaram, basicamente questionando se já está definido que esse payout de 55% do primeiro semestre é o payout do ano. Acho que já foi comentado que não, né? Saturnino, você quer fazer mais alguns comentários? Não, assim, a gente conservadoramente preferiu distribuir 55% para que a gente não tenha aqui, em algum momento, né, ao fazer uma alavancagem elevada no momento de taxas de juros elevadas em função da inflação. Combater a inflação vai levar taxas reais já levou, né, taxas reais de juros a níveis muito altos, né?
Então, assim, se eu precisar fazer investimento, eu prefiro não tomar uma taxa de juros elevada por um período muito longo. Então, essa é a ideia, né, da gente estar crescendo, não quer se expor a tomar recursos a taxas elevadas, e a gente pode ser que chegue no final do ano, a gente tem uma situação diferente, a gente volte a pagar 100%. Né? Se a gente olhar aí o nosso histórico, né, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve 2 ou 3 vezes que a gente pagou 55%. Agora, lembrando que à medida que eu vou chegando no meu patamar, né, de endividamento ótimo, o que vai acontecer, eu tenho que medir o volume de investimento, distribuição, né, para que a gente possa manter crescimento e crescimento. Né? Então, é isso que a gente precisa estar de olho. Nós vamos continuar, se a gente estiver crescendo, o importante é que a gente está crescendo, não crescendo o percentual, mas está crescendo o volume dos lucros que a gente distribui. Isso é importante. A gente, de 2016 para cá, nós aumentamos nosso endividamento, e o que acontece é que nós aumentamos muito mais o nosso EBIT. Então, o que acontece? Cresce o bolo, pode ser que até o percentual diminua, mas o bolo está crescendo. Isso que é importante a gente ter em mente. Tá? Obrigado. Uma nova pergunta do Renan, agora olhando mais a longo prazo, acima de 5 anos, ele faz a pergunta com relação ao cenário de autoprodução, que está cada vez maior, especialmente por parte de empresas que hoje devem ser clientes da Engie Brasil Energia. Ele nos pergunta se isso nos preocupa de alguma maneira, se isso traria algum impacto em preço e qual seria a estratégia da empresa para não sofrer algum impacto. Nós fomos muito resistentes a entrar nesse esquema de autoprodução, né? Por uma razão simples, né? Tem uma assimetria entre benefício e investimento por parte do consumidor, né? O que a gente achava que acabava que uma conta ia parar na mão dos outros demais consumidores que não têm autoprodução. Mas como a gente viu o mercado andando nessa direção, a gente também tem hoje esse produto para oferecer para os nossos clientes de fazer autoprodução, eles entrando em sociedade conosco em projetos, já temos algumas conversas andando. Então, ou seja, isso vai impactar o nosso negócio? Não, nós só adaptamos a nossa postura comercial para atender a isso também. Eu acho que isso tem um impacto menor a partir da 414, né? A nova regulamentação que está sendo discutida no Congresso, vai existir aí uma limitação para o autoprodutor. Então, o produtor passa a ser um cliente somente de grandes volumes, e aí não é qualquer um que entra na autoprodução. Então, a gente entende que a gente vai participar, sim, isso faz parte agora da nossa oferta comercial, mas talvez em algum momento esse mercado vai diminuir aí a sua aceleração. Né? Sattamini, obrigado novamente. Agora, uma pergunta relacionada à sustentabilidade do Flávio Ferraz, nosso investidor. Ele pergunta se o investimento da TAG não é conflitante com a política de descarbonização da empresa, Sattamini. Olha só, nosso ver, não. O gás é um combustível que é o combustível da transição energética, ou seja, a gente precisa substituir uma série de outros combustíveis fósseis com muito mais impacto de gases de efeito estufa, e eu acho que o gás vai nesse direcionamento. Tá? Muitas usinas ainda têm óleo combustível na sua geração, muitas indústrias têm o óleo combustível ou outros combustíveis que são mais poluentes. E lembrando que não adianta que você não consegue fazer uma matriz totalmente renovável com base em solar e eólica e hidráulica, porque esses recursos são recursos da natureza e são incertos. Então, precisa ter algum volume, né, de energia oriunda de fonte termoelétrica confiável para que você possa ter um sistema renovável e sistema de suprimento equilibrado.
Então, a gente entende que é nesse direcionamento. Outro fator, né, que a gente entende é que vai haver uma greenificação, né, do gás ao longo do tempo, através do biogás, né, através da introdução do hidrogênio, maior na composição do gás. Então, isso também, de uma certa maneira, vai na direção de descarbonizar também nossos clientes. Obrigado. Próxima pergunta vem do Guilherme, analista sell-side do Santander. Ele pergunta se poderíamos comentar sobre como a empresa tem conseguido um preço médio de venda para o médio prazo, subindo acima da inflação. Acho que não chega a ser isso, né, Sattamini? E como isso se relacionaria com o discurso de sobrecapacidade impactando preços para baixo? Não, na verdade, a gente tem aumentado o preço, mas não acima da inflação, né? Sim, quando a gente vê preço de contratação, né, a gente vai olhar aí do trimestre para esse trimestre, está um pouco mais baixo que a inflação, né, o Rafael? E aí isso é impacto dessa pressão de preço na verdade, não seria nem da sobreoferta, seria em função da necessidade de muitos players de trazerem projetos para poder capturar o benefício do fio antes do término do prazo. Então, com isso, a gente acabou tendo aí uma postura muito agressiva de determinados players, e isso fez com que o preço do mercado fosse pressionado para baixo. Mas passando esse momento, a gente entende que não haverá como os preços não voltarem a patamares que sejam compatíveis com o custo de implantação de nova capacidade de geração. E aí, por isso que eu indiquei a vocês aí um preço de marginal de expansão um pouco mais alto, né, do que o que a gente estava vendo no mercado no passado recente, né? Obrigado, Sattamini. Próxima pergunta vem do Bruno Ferreira, nosso investidor. Com relação aos dois principais ativos de transmissão, os efeitos da RAP no caixa serão integralmente sentidos a partir do quarto trimestre de 2022 ou pouco depois disso, ele pergunta. Nós passaremos a ter 100% das RAPs a partir de março de 23. Lembra que a gente tem ali 6% ainda de gralha azul, né? E aí você só conterá um período, um ciclo completo, né, de faturamento das RAPs integrais dos projetos a partir de março de 24, né? Temos 12 meses entre março de 23 e março de 24, conterão o valor integral desses dois projetos, tá? Uma pergunta... Quer completar, Rafael? Não, é isso mesmo, né, Sato? A partir de março a gente irá atingir 100% lá em Gralha Azul, um novo estado, a previsão final desse ano, então, no máximo início do ano que vem, até março já deve também estar em operação. Então teremos aí, em 24, será o primeiro ano cheio de contribuição aos resultados, né? Partindo para a próxima pergunta, do Gustavo Faria, do Bank of America, ele nos pergunta se a gente poderia comentar sobre o recente leilão da C3E Geração, Sattamini, se nós chegamos a analisar o ativo e por que não decidimos participar. Bom, nós decidimos não participar porque a gente entendeu que tinham muitas pequenas participações, apesar de você ter ali umas 3 ou 4 usinas que compreendessem quase a totalidade. A gente achou que tinha participações de Eletrosul, né? Tinha algumas complicações societárias que a gente entendeu não seria interessante para a gente entrar. Então, foi basicamente isso. Além disso, basicamente isso. Agora, para dizer que não é porque a gente não quer investir em nova capacidade hidrelétrica. Porém, né, também tem um fator de que a gente entende que investimento em solar e eólica ele vai trazer uma diversificação no nosso portfólio, que é majoritariamente hidrelétrico, e isso traz benefícios de gestão de portfólio para a gente, tá?
Então, não é porque é hidráulica, tem outras razões, mas a gente também tem um aspecto de preferir estar investindo em eólica e solar por causa da complementaridade que a gente teria no nosso portfólio majoritariamente elétrico. Tá? Obrigado, Sattamini. A gente tem uma pergunta até bem relacionada a essa do Thiago, nosso investidor. Ele efetivamente pergunta se a gente tem interesse, pretende investir em hidrelétricas ou somente em eólica e solar. Né? Acredito que você já antecipou um pouco a resposta. Já. Acho que já, né? Vamos para a próxima. A José Renan, nosso investidor pessoa física, nos pergunta quais são as perspectivas e planejamento em relação ao setor de transmissão. Se existe algum guidance ou perspectiva de aumentar o percentual da transmissão no top line da empresa. Repete, Rafael. Não. Desculpe, Sattamini, vou falar um pouco mais rápido. Então, ele pergunta qual o planejamento, nosso planejamento para o setor de transmissão. Se a gente tem um guide, sim, perspectiva de aumentar o percentual da transmissão no top line, na nossa receita, no faturamento da empresa. Sim, nós temos, sim, interesse em aumentar, só que esse aumento virá, como a gente sabe, na transmissão, o Greenfield vem através dos leilões, não tem outra maneira, são concessões, né, e Brownfield, né, que seria a parte de M&A, ela é muito competitiva. Muito provavelmente iremos no caminho de explorar projetos novos, né, novas concessões, novas construções, até porque a gente entende que a gente tem uma expertise de construção, um conhecimento no mercado de construção de ativos de infraestrutura muito, muito robusto, né? A gente tem uma equipe muito forte, e é aí que a gente agrega maior valor. Então, a gente deve continuar buscando participar dos leilões e encontrar maneiras de sermos competitivos e rentáveis. Né? Não adianta ser competitivo sem ser rentável, porque assim, eu não vou devolver ao meu investidor o retorno que ele gostaria. Né? Obrigado, Sattamini. Próxima pergunta do Márcio Prado, da Vinland. Ele pergunta se poderíamos comentar sobre retorno esperado, atualizado dos projetos em geração e transmissão. A gente não dá guidance, mas Sattamini está contigo. Né? E aí ele pergunta também se o CAPEX dos projetos que estão em construção se mantiveram, se a gente conseguiu... Vamos lá. Não, dá para a gente responder meio, brincando aqui, meio somebody love aqui com ele. Né? A gente responde um pouquinho, mas não esclarece tudo. Bom ver o Márcio de volta aí, né? Márcio, nosso companheiro de muitos anos. O Márcio, a gente teve sim alguns problemas de CAPEX, principalmente os projetos foram desenvolvidos na época da pandemia, e a gente teve algumas dificuldades de paralisação de obra e tal, né? Graças a Deus, hoje a Covid não representa mais um risco tão grande, né? Graças à vacinação e ao nosso entendimento da doença, mas nós tivemos sim alguns aumentos de CAPEX, mas também, em contrapartida, os macroeconômicos, né, os fatores macroeconômicos também beneficiaram bastante esses projetos. Então, eu diria que os projetos hoje que a gente tem de infraestrutura e de transmissão e de geração, apesar desses aumentos de CAPEX, eles mantiveram seus níveis de rentabilidade ou então até maiores do que a gente esperava quando nós aprovamos esses investimentos. Tá? Perfeito. Pergunta agora do Henrique Peretti, do JP Morgan. Ele pergunta, Sattamini, a companhia considera ficar long no mercado spot nos novos projetos, por exemplo, Serra do Assuruá, considerando a mudança na metodologia de cálculo do PLD? Rafael, de novo, fala aí, picotou para mim aqui, desculpa. Desculpe, vamos lá. A companhia considera ficar long no mercado, é isso? No mercado spot, considerando a mudança na metodologia do PLD, para o ano que vem, né? Em diante. Assim, a metodologia do PLD é um fator importante, né? Porque ele aumenta a componente de risco e ele tende a aumentar o PLD. Isso é importante, mas isso não é a razão que a gente planeja ficar longa. A gente, na verdade, com a Assuruá, a gente está trazendo energia para o nosso portfólio, né? E com essa energia vai ser vendida dentro do portfólio, dentro daquela estratégia que a gente tem, lembra, de ter percentuais de energia descontratada para anos futuros e manter essa
alimentado esse volume de contratos e recontratações que a gente tem com os nossos clientes. Essa estratégia é uma estratégia de estoque, né, de warehouse, como a gente chama, dessa energia. A gente não partiu para vender energia antes e garantir o fluxo, até porque, estou dizendo, que os preços oferecidos do mercado, no momento, não justificam esse investimento. Né? Então, o que a gente entende é que os preços vão tender a valores mais altos e vão estar no nosso estoque. Lembrando, esse estoque ele vai estar alcançando clientes que estão migrando. Né? Aí esses caras não são, a gente não consegue, através deles, fazer o lastro de um grande projeto, porque eles são pequenos, mas são clientes que, ao longo dos próximos anos, vão estar migrando do mercado cativo para o mercado livre, com pequenas quantidades, então serão milhares de clientes que estão dispostos a pagar uma tarifa maior, né, pela migração. Eles estão num nível de tarifa muito elevado, eles vêm para o mercado livre, obviamente, vão buscar melhor nível de preço, são pequenos clientes, então a gente vai encher esse vazio aí com grãozinhos pequeninos ao longo dos próximos anos, com atividade forte comercial, e para isso a gente também tem um investimento forte na parte de digitalização da nossa força comercial. Tá? Perfeito, Sattamini. A gente está chegando no horário, eu vou fazer uma última pergunta, e depois a gente retorna, tem mais 2 perguntas em aberto com relação a Giral e a Gás, e a gente vai entrar em contato com as pessoas. Então, eu vou fazer essa última pergunta, que é do Emerson Pereira, nosso investidor ele colocou aqui USP, né? Com relação à privatização da Eletrobras, se haverá mudanças relevantes no mercado de geração e transmissão que possam impactar a Engie. Sattamini, teus comentários. Eu diria assim, que eu acho que sim, teremos impacto, mas eu acho que talvez numa parte do mercado que você mencionou, que é na comercialização. Né? A geração na transmissão, ele vai ser um competidor nosso como outro qualquer. A questão é que, ao privatizar a Eletrobras, você dá a ela flexibilidade de montar a sua própria força comercial e oferecer ao mercado. Hoje em dia, o que está acontecendo? As empresas do antigo grupo Eletrobras, estatal, eles eram obrigados, eles tinham pouca flexibilidade de comercialização, eles tinham que ir para leilões para vender essa energia, e essa energia acabava sendo vendida para comercializadores que aí pressionavam preços para baixo, né, na compra da Eletrobras, e ofereciam preço mais margem aos clientes, fazendo como que fosse uma competição ruim, porque vinham com a base de preços baixa e com uma pequena margem só de comercialização em cima. Na hora que essa energia é vendida pela Eletrobras, obviamente a Eletrobras, como qualquer player, né, vai tentar ser competitivo, mas vai tentar capturar o excedente do consumidor, né, que é o que todos nós buscamos, né, vender pelo menor preço possível dentro do mercado disponível. Então, acho que vai ser saudável para o mercado uma postura concorrencial mais adequada do volume de energia da Eletrobras. Sattamini, obrigado. Agradecemos a todos pelas excelentes perguntas, um bom bate-papo hoje aqui, e devolvo a palavra ao Sattamini Amato para as considerações finais. Ok, mais uma vez, pessoal, muito obrigado aí pela participação, pelas boas perguntas, né? Esse negócio da gente ter pandemia acabou fazendo com que a gente só tenha reuniões virtuais. Eu acho muito eficiente, porque a gente acaba ganhando tempo com isso, mas sinto saudade de estar presencialmente com vocês e relembrar os amigos e discutir. Mas vamos ver se a gente encontra oportunidade para isso também no futuro próximo, que a vida não dá para ser só virtual, né, Cláudio? A gente precisa também estar com as pessoas e sentir esse calor humano, essa relação que a gente sempre teve. Muito obrigado e até a próxima call de resultado ou algum outro evento que estaremos participando. Obrigado, pessoal. Até a próxima.